todos, uma boa noite. Eu me chamo Angeline e hoje na Rede Teia vamos falar de uma temática muito interessante, o universo geek. E é claro que não estaremos sozinhos para falar sobre essa cultura geek. Também temos a presença da youtuber Ana Carolina Schermark, dona do canal Pausa para um Café. Seja bem-vinda! Mas antes de prosseguirmos, eu queria fazer uma breve introdução à cultura geek. Trata de um estilo de vida do qual os interesses se baseiam a todo tipo de conteúdo relacionado a filmes, livros, tecnologia, ficção científica, jogos, artes, música e por aí vai. E é incrível pensar que essa cultura nunca deixa de se expandir, por isso até mesmo é considerado um universo que une diversos mundos. Enfim, para darmos continuidade, contaremos com o João Vitor e o Bruno de Sá, que serão nossos apresentadores de hoje. É com você, João. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Eu já vou agradecer também pela participação da Ana, por ela ter aceitado esse nosso convite. E eu quero dar prosseguimento a essa entrevista, essa conversa que a gente vai ter agora com a Ana, falando sobre essa coisa que é o universo geek, cultura geek, o que seria todo esse conteúdo, esse movimento, e também como que ela faz parte hoje dessa cultura. Então, para dar andamento para essa entrevista, eu gostaria já de fazer a primeira pergunta. Quando você era um pouco mais jovem, já possuía interesse em consumir conteúdo da cultura geek? Ou você já fazia parte dessa cultura? Como que funcionou assim para você? Eu acho que sim. Eu sempre fui Eu sempre fui a pessoa que gostava de ler dentro da minha família. Então, eu sempre tive envolta a livros. E eu sempre fui muito incentivada à leitura dentro de casa e fora dela, na escola também. Então, eu era aquela aluna que estava sempre dentro da biblioteca, meus primos sempre jogaram muito videogame, então eu sempre estava envolta a tudo que se caracteriza e está ali dentro da cultura nerd, geek, tudo que faz parte disso. Então, foi meio que natural o meu caminho para essa área. Então, eu sempre fui atrás disso, sempre gostei de jogos, literatura, então meu caminho para a área do RPG e da literatura foi meio que natural para mim, desde pequeno. Boa noite, Ana, tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu queria saber a partir de quando você resolveu viver da cultura geek. Foi a literatura que influenciou você ou você já vinha antes o interesse nesse assunto? A gente sabe que você é formada em marketing. A sua formação tem alguma relação com isso? Olha, ajudou muito, na verdade. Hoje eu não vivo só da cultura geek, mas é basicamente por causa dela que eu consegui o meu trabalho, digamos assim, né? Eu sou formada em marketing, como você disse. Eu já me formei faz alguns anos. Eu trabalho com o YouTube e tenho um canal, tenho blog, tenho um canal na Twitch, então faço vídeos sobre literatura e RPG, e games, séries, tudo que envolve a cultura geek e nerd, mas eu também trabalho com canais no YouTube, né? Eu dou consultoria para canais de entretenimento no YouTube. Então, toda essa parte e esse trabalho eu acabei chegando até ele por causa do meu canal no YouTube. Então, chegando com a minha experiência, minha formação em marketing. E eu acabei chegando à formação de marketing também por causa disso, por causa do meu interesse, né, em literatura em si. E é engraçado falar por que você não fez, então, letras, se você gostava tanto de ler e escrever, se já publiquei, algo assim. Mas eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei de falar, de apresentar eventos, de estar no meio das pessoas, eu sempre fui essa pessoa mais comunicativa. Então, eu acabei indo para essa área e hoje em dia a própria formação em marketing me ajudou a conseguir encontrar formas de ganhar dinheiro com a literatura e o meu canal. Então, fechar a publicidade, toda a parte comercial em si do meu blog, sou eu mesma que cuido. Nossa, isso é muita informação, cara. Eu vi o seu conteúdo nas redes sociais, muita coisa, você abrange muito material ligado à literatura, né? E uma pergunta que eu queria fazer é como surgiu o seu canal?
e por que você criou voltado para a cultura geek? Qual foi a influência sobre isso? Na verdade, eu nasci dos blogs, né? Então a gente está aí há 10 anos criando conteúdo na internet. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, já tinha o YouTube, mas ele não era tão forte assim. Então, quando eu comecei, eu falo que foi por causa de um livro, que foi As Montanhas da Loucura, do Lovecraft, chamado do Cthulhu. Eu emprestei na Biblioteca Pública de Curitiba, aqui que tem no centro de Curitiba. E eu estava voltando à faculdade, emprestei esse livro e li. E eu fiquei apaixonada por ele e eu não tinha ninguém para conversar sobre esse livro. Ninguém que tinha lido, né? Eu sou uma das únicas leitoras ratas de biblioteca de casa. Então eu falei, por que não escrever na internet sobre ele e encontrar outras pessoas que também leram e discutir sobre o assunto? E aí eu comecei a conversar com outras pessoas na internet que gostavam do assunto. E aí o blog foi crescendo. E eu falei, por que não gravar vídeos? E eu comecei gravando vídeo da webcam do computador mesmo, assim. Eram vídeos horríveis, ruins, mas eu acredito que feito é melhor que perfeito. Então, começar do zero é sempre muito melhor do que não começar. E assim a gente foi indo, melhorando equipamento, melhorando as coisas aos pouquinhos, e a gente começou a falar sobre isso. Eu tenho mais facilidade com livros, eu sempre sempre gostei de ler, e aí após a faculdade, eu comecei a fazer um curso de literatura italiana, de italiano, enfim, porque eu gosto muito da Divina Comédia, e aí foi só juntando, e tudo que eu amava, eu acabava falando no canal, então era um reflexo daquilo que eu gostava. Todas as minhas experiências eu trazia para aquela pausa para o cafezinho que acabava sendo meu canal e acabou sendo um reflexo de mim mesmo. Então meio que tudo virava uma coisa só. Tanto que hoje em dia tem gente que me chama de pausa. Quando eu vou em algum evento, me param e falam, oi, pausa. Aceitei. Ah, que legal. E a gente gostaria de saber também por que o nome do canal Pausa para um Café. Eu vou te falar que não fui eu que dei esse nome. Foi um amigo meu, quando a gente criou junto o blog, ele sugeriu Pausa para um Café. E a primeira coisa que a gente foi fazer é ver se tinha URL livre, né? Porque é um nome que a gente achava que poderia estar ocupado. E estava livre, www.pausaparumcafé.com.br. Então a gente comprou o domínio e falou, é isso aí, vamos lá. E basicamente foi assim, não foi nada tão romântico e incrível na criação do nome, mas acabou juntando porque a gente era apaixonado por café. Eu ainda sou apaixonado por café. Hoje em dia esse meu amigo não faz parte, mas não escreve mais no blog nem nada. Mas eu fiquei com as coisas e levei o Pausa para um Café adiante. Então hoje isso faz parte de mim, assim. Eu sou viciada em café, tomo café até demais. Principalmente depois que teve a parte de TCC e trabalhar em agência de publicidade. Mas todo bom leitor gosta daquela pausa para um café, sentar em uma boa livraria, tomar um cafezinho, então meio que tudo fez sentido. Eu acho que foi uma união cósmica do universo que fez as coisas darem certo no final. Uma coisa muito interessante da cultura geek e que é interessante pelo fato que quando você vive essa cultura, por exemplo, qualquer tipo de cultura tem ali seu preconceito, as pessoas têm seu preconceito em cima. E uma coisa que é muito interessante que eu queria saber de você, qual que é a sua visão e sua opinião sobre isso? Como, por exemplo, quando essa cultura começou a surgir, essa cultura era muito consumida e era muito colocada a imagem de um jovem nerd que usa óculos, que ele é a pessoa super inteligente, é a reservada, e é ali onde essa pessoa tem que se colocar, é ali que ela tem que viver. E nesse caso, a cultura se expandiu, hoje é totalmente diferente, mas ainda assim tem esse preconceito ainda em cima de quem vive essa cultura. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que hoje a gente vive muito menos preconceito do que antigamente, é claro, mas a gente ainda tem um forte preconceito quando a gente é mulher dentro dessa cultura, né? Ainda, infelizmente, a gente vive isso, né?
A gente vive ainda dentro de uma sociedade que é muito masculina e dentro da cultura nerd a gente vê isso, a gente sofre um grande preconceito. Quando eu falo sobre RPG hoje em dia, eu fico feliz por ser muito bem aceita dentro dessa comunidade. E eu falo que eu sou muito a exceção da regra, porque meu público é 70% masculino dentro do YouTube, dentro do blog. Meu público majoritariamente é um público masculino. E eu sou recebida de uma forma muito boa. Então eu falo que o meu papel é mostrar para esse público como tratar, né? Como às vezes fazer o papel chato e falar, cara, você está sendo babaca quando precisa. Mostrar muitas vezes como educar essa parte do público, porque é necessário ainda, dentro dessa parte, a gente precisa mostrar que existem mulheres jogadoras de esportes maravilhosos aí, existem programadoras incríveis, tem mulheres em todas as áreas da cultura nerd que fazem um trabalho maravilhoso e perfeito. E elas têm voz para gritar sim dentro desse espaço, e a gente precisa desse espaço de voz para elas. Então, quando eu consigo esse espaço, eu tento trazer mais sobre literatura escrita por mulheres, mais sobre jogos feitos e desenvolvidos, e sobre RPGs, trazer mais espaço para elas. E eu acho que é assim que a gente vai tentando tirar um pouco dessa parte do preconceito ou vencer ele aos poucos. Eu sei que é difícil a gente tentar vencer ele todo de uma vez, a gente não vai conseguir isso, mas aos pouquinhos a gente consegue, se cada um fazer a sua parte, e é isso que a gente tenta fazer aqui. A gente sempre fala que o Pausa é um lugar para a gente criar conteúdo com responsabilidade, isso sempre foi o meu propósito. E hoje eu cheguei em um sebo, onde eu fui olhar um livro sobre RPG, que eu já mestrava há anos, um jogo que eu aprendi a mestrar com uma mulher que me ensinou, né, dentro de um universo que é muito masculino. Eu tava sentada olhando aquele livro, um cara chegou, olhou para mim e apontou, isso é D&D, como se eu não soubesse o que eu tava lendo, o que eu tava fazendo. Então, tipo, a gente sofre preconceito, sim, e um mansplaining gigantesco. Então, tipo, estranho. Então, quando a gente ganha espaço para falar em eventos, em lugares, a gente tem que estar ali mostrando o nosso valor dentro dessa cultura, desses lugares e o peso que a gente tem. Então, eu acho que é assim que a gente vai quebrando esse preconceito aos poucos, mostrando até onde a gente pode ir. E também dando espaço para outras mulheres negras que também têm espaço dentro dessa cultura e assim chegando mais longe. Mas infelizmente ainda existe. Infelizmente a gente ainda tem muito preconceito dentro da cultura nerd, como um todo. Quem visita o seu canal, Ana, vê que você tem um conteúdo bem diversificado, sabe? Você fala de livros bem diferentes, vários tipos, né? De onde que você tira essa inspiração para trazer o conteúdo? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa. Eu sempre falo das coisas que eu gosto no canal como um todo. Mas eu tenho alguns canais e alguns lugares que me inspiram muito. Eu gosto de alguns canais italianos que me inspiram bastante. Um deles é o Caniseco, que é um canal italiano. Ele não produz conteúdo de entretenimento do jeito que eu produzo, mas eles são uma produtora de vídeo. E a forma com que eles produzem conteúdo me inspira muito, assim, no jeito, na alegria, na forma com que eles trazem de uma forma divertida o conteúdo e transformam a vida das pessoas daquele jeito. Então, o próprio Coisa de Nerd, a forma descontraída, mas ao mesmo tempo responsável na forma de trazer conteúdo, o Manual do Mundo, eu acho muito bacana esse tipo de conteúdo que pode ser consumido por qualquer faixa etária, que você pode assistir com a sua mãe, porque é um conteúdo que a criança pode assistir e aprender com aquilo, mas o adulto também. Eu acho que esse tipo de conteúdos são inspiradores, eles podem trazer um conteúdo educativo de uma forma inteligente para todo mundo.
Eu acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa cada vez mais na internet. A gente precisa de informação dada de um jeito fácil, sem ser pedante e de forma acessível para as pessoas. Bem, Ana, me enrolei todo, porque tipo, eu tô pensando em duas perguntas aqui muito interessantes. Acho que uma eu vou fazer um pouco à frente dessa, que me chamou muita atenção, que a gente conversou hoje pela tarde, a gente estava conversando ali pelo WhatsApp, e você falou que você escreve muita literatura, o gênero ali do terror. Você já tem até um livro que se chama A Peça. Eu queria saber por que você escolher esse gênero, por que trabalhar com esse gênero na sua literatura, como que funciona isso? Eu amo terror. Eu amo terror, sou fã de Stephen King, sou uma grande fã do cinema italiano de terror. Suspiria, do Dario Argento, é um dos meus filmes preferidos da vida. Eu sou muito apaixonada por terror. Eu acho que no terror a gente consegue abranger tudo. E ele consegue fazer com que a gente sinta todas as coisas. Não só o medo, mas o alívio, o suspense. O terror é capaz de tirar da gente todos os sentimentos. Sabe? Você pode abordar o romance dentro do terror, você pode abordar o drama, a alegria, o alívio cômico, todas as coisas dentro do terror. Eu sou muito apaixonada por esse estilo de narrativa. E então eu me sinto muito confortável escrevendo terror. É um dos gêneros que eu gosto mais de ler, então eu gosto muito de escrever esse gênero. Comecei escrevendo A Peça, que é esse meu conto, que tem disponível na Amazon. Depois eu fui convidada para escrever participar de uma antologia que é escrito só por mulheres, que se chama Insanas, Elas Matam, que é a proposta da antologia é tirar o lado mais cruel de cada autora. Então, cada autora escreveu um conto de terror. E também participei de uma antologia que foi financiada no Catarse, que a gente também fez. Não são contos de tão terror assim, mas cada um tirou um sentimento para escrever. E o meu sentimento é angústia. Então, cada pessoa pegou um sentimento para escrever ali. Então, eu gosto de escrever baseados em sentimentos. Eu acho que o terror, ele é o mais propício para se trabalhar, sabe? Entendendo isso, eu gosto bastante. Entendo. Acho que uma coisa que dá pra gente linkar nessa sua resposta também, principalmente pelo produto que você fez, que é A Peça, o livro, como que você trabalha vendendo seu produto nessas redes sociais, nessas plataformas, por exemplo? Você segue tendência? Como que você faz para criar todo o seu marketing, por exemplo, no Instagram, no Facebook, como também no seu blog, como também no seu YouTube? Como que você faz isso? Hoje em dia eu não foco tanto em vender o meu livro em si, ele não é um produto o qual eu trabalho para vender. Eu acho que hoje em dia eu vendo muito mais a minha imagem como pessoa, né? Porque a gente acaba vendendo mais a minha presença em eventos, a minha presença em eventos como a Flip, como a Bienal, em que eu trabalhei com o Submarino, que a gente teve algumas outras atividades fora. Às vezes a gente acha que para a gente ser grande ou para a gente fechar grandes publicidades no YouTube, a gente precisa ser um youtuber a lá Felipe Neto, gigante, enorme, com milhões de inscritos. Mas trabalhando nicho, trabalhando pequeno, a gente também consegue. A gente também pode falar com o público que está ali junto com você, que compreende o que você fala, principalmente dentro de culturas mais nichadas, como a cultura nerd. Cada um pode ter seu assunto específico. Eu falo muito sobre a literatura italiana e sobre Chuck Palahniuk, que é o Divina Comédia, e o meu público sabe que eu entendo sobre aquele assunto. Então, quando eu falo sobre isso, eles param para me ouvir. E isso é muito importante, você conversar com o seu público sobre aquilo que você entende. Então, eu prefiro ser especialista em uma coisa do que saber muito sobre várias. E aí você se perder completamente naquele assunto que você está falando. Então isso é interessante para quando você vai se vender. Então, eu prefiro ser essa especialista em um assunto, falar sobre literatura italiana e poder
um dia me especializar e fazer um curso, dar um curso sobre Dante e fazer alguma coisa específica sobre a Divina Comédia e trabalhar sobre isso, poder vender com links de afiliados, que hoje em dia é o que traz mais renda pra gente, fazer meus vídeos específicos, parcerias com editoras, que é a forma como a gente monetiza hoje em dia, e assim poder trazer ganhos pro canal. Você poderia contar para nós qual que é o maior desafio quando você concilia sua paixão com o seu trabalho? Olha, acho que para mim o maior desafio hoje é ter uma paixão que não vire trabalho. Porque quando a gente acaba trabalhando com entretenimento, né, de uma forma em geral, quando a gente acaba sendo eu não gosto muito da palavra influenciador digital, por mais que a gente tenha essa carga de influência, eu gosto muito de criador de conteúdo, porque é o que eu faço, eu crio conteúdo. Eu acho que tudo que eu faço acaba virando conteúdo de alguma forma. Então, às vezes, eu tenho que escapar e achar coisas que eu faça que não seja um conteúdo. Por exemplo, eu gosto muito de ler, e ler era meu hobby antes de eu ter um canal, né? Era o tempo que eu tirava ali da minha vida fora o trabalho, que eu saía de mim e ia ler. Hoje em dia, quando eu tô lendo um livro, eu tenho que fazer anotação pro vídeo, eu tenho que pensar naquilo como um trabalho, porque vai virar um vídeo. Hoje em dia, eu tenho que pensar em outras coisas para fazer que não seja ler, porque ler não é mais o meu horário de descanso, ler é meu trabalho. Então, pensar nessas coisas que não sejam trabalho, mas e não deixar isso virar um trabalho, sabe? Eu jogava RPG antes no meu horário de descanso. Hoje em dia o meu RPG também virou trabalho, porque eu transformei isso em conteúdo pro canal, para as lives na Twitch. Então, RPG não é mais meu descanso, virou meu trabalho. Então, quando eu tô criando RPG, eu tô criando aventuras para as outras pessoas também, eu tenho que pensar naquilo como uma forma de conteúdo. Eu tô fazendo lettering. Hoje, lettering também acaba virando o meu trabalho. Eu faço algumas lives, eu crio conteúdo para postar no Instagram, eu falo sobre aquilo, sobre livros, para compartilhar outros conteúdos com o pessoal nas redes sociais. Aquilo também acaba virando trabalho. E esse acho que é a maior dificuldade do criador de conteúdo. Acabar achando coisas que não virem conteúdo. E ele tem um escape de vez em quando. É a maior dificuldade. Acho que para encerrar todo esse bate-papo que a gente teve, acredito que dá até essa impressão que é curto, e eu não sei como que está o nosso tempo, mas eu vou para a última pergunta, que seria ligada àquelas pessoas que querem fazer um conteúdo, que querem criar um conteúdo. Qual que seria a sua dica para essas pessoas que estão iniciando ou que querem iniciar? Eu acho que, primeiro de tudo, uma das primeiras frases que eu falei, feito é melhor que perfeito, começa. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, não tinha tanto aquela cobrança de ter um equipamento bom, ter uma câmera, um ring light, ser pró dentro de um... né, porque você tem que competir com muita gente. Hoje em dia, você tem um celular à sua mão, que grava, que tem um áudio bom, você pode gravar, então começa gravando, sabe? Você tem várias ferramentas que já te ajudam, você pode editar do seu celular, não tenha medo, não exija muito de você. Não vai sair bom a primeira vez, a segunda também não, a terceira também não, a quarta, o vídeo de ontem que eu gravei não ficou bom. Provavelmente daqui a 20 anos eu vou olhar e não vai ficar bom também. Por quê? Porque é um processo e a gente vai aprendendo com o tempo. E a gente vai olhando e vai aprendendo. Então, não desista, mude com o tempo, vá aprendendo, não seja, como eu posso dizer, não se intimide pela plataforma, sabe? Às vezes eu acho que o YouTube pode te dar tantos gráficos e analytics e você ficar... tem pessoas que têm milhões, eu vou ter 10, 20 views, mas esses 10, 20 views, poxa, que demais que você conseguiu, sabe? Festeje cada vitória, cada milestone, né? Cada pequena conquista é importante. Eu acho que nos dias que a gente está vivendo hoje em dia, a gente está
tão preocupado com números e a gente esquece das pequenas vitoriazinhas, assim. Eu acho que a gente precisa de mais gente criando conteúdo, cada vez mais. Nesse momento agora que a gente vê o quanto a informação é importante e o quanto a informação de qualidade é importante, né? A informação verídica, a informação que realmente importa. Então, produza conteúdo de verdade, se precisa de ajuda, me manda uma mensagem, me manda aí nas redes sociais, eu tô aí sempre aberta a ajudar e não desista. Abre esse celular agora e grava um vídeo agora e posta tudo. É isso. Essa é a minha dica. Faça isso. Bem, eu quero então já agradecer você pela sua participação. Eu também quero dar um adendo para você falar sobre as suas redes sociais, falar onde a pessoa pode seguir, o que ela pode fazer. E eu já quero pedir já uma boa noite para todo mundo. Agradeço de fato mesmo. Eu acredito que a gente também fez esse trabalho, agradece pela sua presença. E é isso. Eu que agradeço o convite, espero que eu tenha ajudado vocês. Vocês podem me encontrar no Pausa para um Café, todas as minhas redes sociais são Pausa para um Café, no YouTube também, é só digitar Pausa para um Café que vocês me encontram. Nas minhas redes sociais tem meu e-mail, caso vocês precisem de alguma ajuda com o YouTube, redes sociais, eu estou aí à disposição. E para dar dicas de livros também em algum momento, estou aí. Se cuidem e fiquem em casa. Até mais, gente. Ficamos por aqui. Uma boa noite.